Burger, então vá lá na Praça do Pio 12, aproveite Baleia Burger. Em nome também de Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, na Avenida Letícia Pereira, 950, o telefone WhatsApp 99812-5851. Também em nome de Madeireira Beira Rio, Madeiras direto do Pará. Tudo pra você em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas. Madeireira Beira Rio, Rodovia Juazeiro Barbalho, na Avenida Leão Sampaio. Também para Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade. Produto Panebon Pão Nosso, gente, é pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel tasquinha, produto com a qualidade Panebon Pão Nosso. Marco Valério, em nome de Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos e veículos, películas de alta performance com a qualidade de serviço que a Só Fumê tem para você, na rua José Marrocos, número 408. Muito bem, Delton Sá, e lembrar que a nossa equipe técnica muito competente já corrigiu, já estamos no nosso canal no YouTube também, tá certo? Beleza. E a gente vai fazer a live pelo Instagram. Vambora? E é bom lembrar que logo mais no programa Esportes SA, pelo YouTube também, detalhes desse assunto aqui do nosso Vale Esportes, né, Delton Sá? Sim, Marco Valério. Vamos começar então com o homem, para liberar o homem. Fica à vontade, Delton Sá. Não, vamos lá, estamos aqui com o doutor Fernando Bino. Primeiro lugar, Fernando, agradecer primeiro a sua disponibilidade, o advogado Fernando Bino, de estar aqui. Ele que aceitou, né, o nosso convite, o convite do Timaço, de vir aqui, dar uma olhadinha como é que anda esse processo do Icasa, já que a gente tem uma dificuldade muito grande, Fernando, de saber, e o torcedor pergunta muito nas ruas em Juazeiro do Norte. Afinal de contas, esse processo hoje, que envolve esse pedido de indenização do Verdão, junto à Confederação Brasileira de Futebol, que recentemente teve mais um episódio, está perto ou longe de ter um fim? Boa noite. Doutor Fernando Bino. Boa noite, Marco, boa noite, Delton, boa noite, João, boa noite aos ouvintes. Gente, é sempre um prazer e uma honra participar dessa mesa aí tão qualificada, né? Delton, a gente fez uma análise bem aprofundada do processo. Esse processo, ele tem duas vertentes atualmente, tá? Existe um procedimento no Rio de Janeiro, na Justiça do Rio de Janeiro, que é o procedimento de cumprimento de sentença provisório. O que é que significa isso? Vamos lá. Esse processo, o Icasa ganhou na primeira instância, no Rio de Janeiro. A CBF recorreu para a segunda instância, no Tribunal de Justiça. O tribunal negou o provimento, ou seja, o tribunal confirmou a sentença de indenização em danos materiais e morais, tá? E a CBF recorreu novamente para o STJ em recurso especial. Só que o Icasa, de forma acertada, né, os advogados do Icasa já entraram com o procedimento de cumprimento de sentença. O que significa isso? O Icasa já solicitou ao juízo da execução, né, que no caso é o juízo lá do Rio de Janeiro, que bloqueasse valores, né, já ofereceu cálculo, já ofereceu valores para que o juízo lá possa avaliar e bloquear dinheiro da CBF, etc. Mas o Icasa só recebe esse dinheiro, Delton e Marco, quando o processo chegar ao final. E aí é que a gente tem o gargalo. A CBF entrou com recurso especial no STJ. Esse recurso especial foi negado pelo relator. A CBF entrou com um agravo. O agravo, gente, para poder explicar para os espectadores aí, o agravo ele é um instrumento que o advogado usa para forçar um novo julgamento da matéria. Dessa feita, esse agravo ele leva para uma turma de julgadores. O primeiro julgamento é feito por um ministro, tá? O ministro julgou e entendeu que não havia nada para reparar.
que a sentença e o acórdão lá do Tribunal de Justiça estavam perfeitos. De fato, o Icasa perdeu uma chance, essa é a teoria da chance perdida, né? É uma teoria bastante utilizada. Então, o Icasa perdeu uma chance por culpa da CBF. E por conta disso, a CBF tem que indenizar o Icasa em danos materiais e danos morais. Pois não. Então, vamos lá. No primeiro julgamento, pelo ministro, relator, a CBF perdeu. A CBF entrou com um agravo para forçar o julgamento na turma, no caso na turma de ministros, ou seja, um julgamento colegiado. Também perdeu. Eu entendo que o mérito da questão, Delton e Marco, já está delineado. Não há mais o que discutir, né? A partir daí, o que é que a CBF faz? Ela entra com embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles têm a possibilidade de suprir alguma omissão, suprir alguma contradição, mas não vão mexer no mérito, porque o mérito já foi resolvido, né? A turma, por unanimidade, a turma de ministros do STJ, por unanimidade, deu ganho de causa ao Icasa. Ou seja, então não tem muito o que discutir, né? A questão ela vai ser basicamente em relação a valores, né? Em relação a cálculos e etc. Pois bem, qual é a grande digamos assim, a grande sacada que eu acho que os advogados do Icasa foram muito felizes? Quando você entra com cumprimento provisório de sentença, os dois procedimentos eles andam em paralelo. Então o recurso está lá sendo julgado no STJ, mas o cumprimento provisório está aqui, né? Ou seja, na hora que sair a resposta lá, o cumprimento de sentença já está avançado. Pode haver até bloqueio, né, de valores, tá certo? E a informação nova, essa já de abril agora, é que até o julgamento desse agravo, desse recurso, estavam suspensos os procedimentos de bloqueio, os procedimentos de constrição de valores da CBF para, digamos assim, deixar aprovisionado lá. Ou seja, o cumprimento de sentença estava suspenso, né, por uma decisão da ministra relatora lá do STJ. Só que como a CBF perdeu também na turma, os embargos foram recebidos, vão ser julgados, mas já não há mais efeito suspensivo. Ou seja, para sintetizar, o processo que o Icasa move contra a CBF, ele está agora avançando a passos largos para o cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, como é que se dá? O Icasa deve ter apresentado os cálculos, a gente não tem acesso a essa informação, né? Mas o Icasa apresentou cálculos lá. Só para relembrar aqui, na época, a CBF foi condenada a indenizar o Icasa em 18 milhões por danos materiais e 3 milhões por danos morais. Isso em 2014, salvo engano, que foi a época que o processo começou. Então, de lá para cá você tem, né, atualização monetária, você tem juros ou Selic, enfim. Então, o valor, obviamente, não é mais esse. E desse valor de 18 milhões, gente, tem que descontar o que o Icasa recebeu quando estava na Série B, que foi aproximadamente 3 milhões pela pesquisa que a gente fez. Ou seja, então a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 18 milhões em 2014. Né? Isso atualizado para cá, o valor é bem superior, a gente sabe disso. Tá? Então, esse procedimento de cumprimento de sentença, ele está avançando, ele agora vai avançar. Então, bloqueia dinheiro da CBF, o juiz pode determinar, né, algum tipo de penhora, né, ou de valores, ou de bens, alguma coisa desse tipo. E, enquanto isso, os embargos de declaração que a CBF manejou no STJ vão ser julgados. Aí a pergunta que vocês me fizeram, e aí, demora muito ainda? Eu posso garantir a vocês o seguinte, como não tem mérito mais, os méritos, aliás, os temas em embargos de declaração são temas relativamente simples, né? Você vai discutir algum valor que foi indevidamente, na sua opinião, colocado lá, você vai discutir alguma omissão do juízo, alguma coisa desse tipo. Normalmente os embargos são opostos para procrastinar, sabe, Marco? Para fazer com que o processo demore. É o chamado ganhar tempo, né, doutor Fernando? Aí você me pergunta, mas por que ganhar tempo, doutor? Olha, gente, a justiça, ela é humana, ela é mutável. Nós temos casos, por exemplo, de processos que duram 15, 20 anos e no meio acontece uma decisão
que favorece uma das partes que estava perdendo até então. Ou seja, daqui digamos que esse processo durasse, já durou 10, 11 anos, mas vamos lá, se nesse meio tempo, mesmo com todas as decisões favoráveis, surgisse uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dissesse assim, isso é uma suposição, obviamente, né, uma ilação, mas vamos lá, dissesse assim, a CBF não tem mais responsabilidade objetiva sobre danos materiais ou morais. Ponto. Essa decisão, ela valeria para os processos que estão em andamento, tá certo? Então, essa é a única possibilidade que a CBF tem hoje, no meu entendimento, de rever o mérito dessas decisões. O que eu posso garantir, eu li com atenção a decisão... Ô, Fernando, mas antes de você seguir, mas a lei, ela pode retroagir para prejudicar, por exemplo, nesse caso, porque ela, do jeito que o senhor está colocando hoje, uma lei nova, de um processo que tem 10 anos, ela pode retroagir para prejudicar? Porque não existe que a lei não pode retroagir para... Existe. Agora nós estamos falando de jurisprudência constitucional. Se jurisprudência constitucional tiver entendimento que colida com os entendimentos de um processo que está em andamento, é possível, tá certo? Não acredito, porque sequer essa matéria aqui é constitucional. E aí tem um detalhe que me chamou a atenção aqui, que é o seguinte, na decisão do recurso especial, o ministro, que é o ministro-presidente, né, doutor Humberto, né, ele diz o seguinte, em recurso especial, a CBF requer a diminuição do quanto indenizatório. Ou seja, a CBF, na minha visão, sequer colocou em discussão o mérito sobre ou não, digamos assim, direito do ICASA receber indenização por danos materiais e morais. Estaria questionando valores agora? Exatamente. Então, assim, é possível que haja alguma coisa? Acho muito difícil. As 3 decisões que a gente viu, a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, a decisão do STJ, né? E agora já essa última decisão que também retirou o efeito suspensivo do cumprimento de sentença, elas são uníssonas. Não há, nesse caso, não há um valor excessivo sendo cobrado ou que tenha sido determinado Fernando, pela Justiça. Supondo que você fosse de um grupo de advogados que defende a CBF, e a CBF chegasse e dissesse assim, eu queria que vocês estudassem a possibilidade que eu prorrogasse o quanto mais essa execução dessa causa. Ela é possível tecnicamente, juridicamente, é possível, por exemplo, o grupo de advogados da CBF conseguir protelar essa decisão? É possível. Mas assim, hoje no STJ a gente vê uma celeridade muito grande nos julgamentos. Então, tanto é que o STJ foi muito mais rápido do que a primeira e a segunda instância, muito mais rápido, né? E o STJ é limitado, né? O número de ministros. Mas é possível. Vamos lá, embargos de declaração. Aí o ministro relator dos embargos, que conhece os embargos, nega. Diz não, que não tem nada que mudar não. Aí ele entra com um agravo nos embargos de declaração para devolver o conhecimento da matéria para a turma, né? Aí a turma vai e diz assim, não, a gente entende que não dá. Aí ele pode entrar ainda com outro agravo para levar o processo ou o tema ao conhecimento do pleno, né? Para tentar fazer uma mudança de julgamento. Essas coisas, a gente que está no métier da justiça, elas acontecem para quê? Eventualmente, se for uma matéria controvertida, você pode encontrar apoio de um determinado ministro ou de uma determinada turma que vá de encontro ao que você quer. Ou seja, digamos que vou levar esse caso ao conhecimento do pleno, e aí o pleno, como são vários ministros, não é a turma, né? São todos os ministros, né, que compõem o pleno, aí pode ser que você tenha alguns votos ali para lhe favorecer. Mas essa matéria, em relação a valores, e isso é muito importante que o torcedor saiba, e a gente também possa aqui dizer, o STJ e o STF, os dois tribunais, eles têm uma norma, né, uma norma sumulada, que não permite a eles entrar na minúcia do processo. Ou seja, eu posso julgar ou posso ter um mérito discutido, né, eu posso ter um questionamento, mas para eu entrar, por exemplo, na questão do valor, eu tenho que ir lá embaixo, ou seja, lá na decisão inicial, para saber como é que o juiz calculou,
para saber quais foram os fatores que influenciaram na decisão e nos valores que foram, né, que foram colocados. E isso o STJ não faz, não pode fazer. Não pode fazer porque existe uma súmula que impede, né, a revisão de provas e fatos. Ô doutor Fernando, como a CBF questiona valores, por exemplo, determinada a execução de sentença e o pagamento por parte da CBF, ela realmente tem que pagar todo o montante ou então ela pode, digamos, solicitar um parcelamento, fazer um refis, alguma coisa assim? Há essa possibilidade ou tem que ser o dinheiro na hora quando isso for realmente acontecer? Tem que ser pago imediatamente. Quando o juiz determina o pagamento, então nessa fase de cumprimento que agora ela vai continuar, o que vai acontecer? O juiz vai intimar a CBF a apresentar uma impugnação quanto aos cálculos que foram feitos pelo ICASA, né? E aí impugnando para tentar diminuir o quanto, né? Tentar diminuir a indenização. Mas é a única coisa que a CBF pode fazer, é impugnar os cálculos. Mas entendo, esse cálculo ele é relativamente simples. Por quê? Porque já foi quantificado lá atrás. Nós não estamos falando de parcela. Está correndo juro. Exatamente. E atualização. Nós estamos falando de uma sentença que condenou o pagamento de 18 milhões de danos materiais e 3 milhões de danos morais. Simples. Então não tem assim aquele cálculo controverso. Eu acho que foi 3 meses, 4 meses, 5 meses. Como alguém falou, acho que, não sei se foi Jara que falou, olha, estão calculando o valor da camisa. Não, isso já está liquidado. Pelo entendimento que tem aqui no STJ, os valores já estão liquidados. Então, não tem como fazer impugnação de valores já liquidados, né? Não tem muito o que fazer. Mas é possível procrastinar, é possível você ganhar tempo. E ainda é possível, Delton e Marco, é possível ainda que a CBF apresente uma proposta de acordo. Nada impede. O acordo, hoje, no processo civil, ele pode ser proposto em qualquer fase. E acelera esse processo? E acelera, sim, lógico. Se a CBF chega e diz assim, olha, vamos lá, o caso, você está me cobrando 100 milhões, eu estou te propondo aqui 70. Vamos fazer? Bora, o ICASA pode fazer. O ICASA topa. Pode fazer. 70, o ICASA, né? Topa. Tá certo? Então, assim, é importante para o torcedor saber que, primeiro, esse processo está muito, muito avançado. Então, todas as tentativas da CBF foram em vão. A CBF perdeu realmente em todas as instâncias, inclusive nos recursos mais simples, como agravo, né? E agora esses embargos, creio também que não vai acontecer diferente. Os valores estão liquidados desde lá atrás, né? Então vão ser atualizados. E aí tem uma série de fórmulas ao longo dos anos, né? Você teve pelo IPCA, depois de 2021 para cá, o Selic, mas na época do IPCA tinha juros. Então, por isso que você fazer uma avaliação, uma atualização desses valores, assim, seria prematuro, né? O importante seria que a equipe que advoga para o ICASA, e eu tenho certeza que eles fizeram isso, fizeram um cálculo atualizado, entraram com processo de cumprimento procedimento de cumprimento de sentença, e agora é aguardar e cobrar, né? Como eu disse, existem duas possibilidades. A CBF impugna o cumprimento de sentença para tentar ganhar mais tempo, para tentar procrastinar o fato, ou a CBF apresenta uma proposta de acordo que é plenamente razoável, porque a CBF é uma entidade privada, né? Então ela tem a prerrogativa. Ora, se até órgão público tem, o INSS apresenta, né, proposta de acordo. Então não vejo essa situação aí como uma coisa muito difícil de acontecer, não. Bom, o nosso Pedro Paulo, que cobre o dia a dia do ICASA, tem uma pergunta aqui para o nosso convidado. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, doutor Fernando. Assim, qual seria então o próximo passo, ou o que esperar desse processo que já está tão avançado e que hoje é a única solução, vamos dizer assim, para que o ICASA possa, vamos dizer assim, sair dos aparelhos, de sobreviver respirando pelos aparelhos e tentar ter um ânimo para voltar e se reorganizar. Porque hoje, por exemplo, se o ICASA participar de uma competição nacional, ele não recebe a cota dessa competição. E isso até desmotiva e acaba o time ficando sem calendário. Assim, o que o ICASA tem que fazer agora para acelerar ainda mais isso e resolver essa questão? Olha, como eu disse, esse processo está em avançado estágio. Creio eu, pela análise que eu fiz, gente, que os advogados do ICASA estão sendo muito diligentes, né? Porque, por exemplo, cumprimento provisório de sentença nem é algo assim tão normal, natural, em casos mais rumorosos como esse. Normalmente você espera
que haja uma decisão final, né, para que você entre com o cumprimento. Mas você vê, já existe um cumprimento de sentença em andamento. O que eu imagino que vai ser feito é tentar acelerar ao máximo o cumprimento de sentença. A gente tem um termo nos anais da justiça que a gente chama de embargos auriculares, né? O que são os embargos auriculares? Você vai lá conversar no pé do ouvido do juiz, pelo amor de Deus, né? Ande com isso aí, porque o time está precisando e tal. Eu noto que, inclusive, nas decisões, né, do Superior Tribunal de Justiça, eles são bem diligentes em relação a isso. A situação que acometeu o Icasa logo depois dessa perda da oportunidade. Ou seja, o Icasa entrou, de fato, como o Pedro falou, na UTI, né, enfim, e acabou como está hoje. Então, o que os advogados vão fazer? Eles vão persistir no cumprimento provisório de sentença, solicitar agilidade do STJ no julgamento dos embargos e também nos próximos passos, né, que a CBF dê, e também nada impede que os advogados do Icasa procurem a CBF para apresentar ou para tentar um acordo de solução da demanda que possa favorecer ao Icasa e que possa também dar um desconto para a CBF, né, principalmente agora. Porque, pelo meu entendimento, não há mais o que reclamar aqui, né? Até os embargos de declaração que foram acolhidos nessa última decisão, eles foram acolhidos sem efeito suspensivo. Então, para um bom advogado, isso já é um sinal que o STJ cansou, né? Diz assim, meu amigo, você vai querer procrastinar, não tem problema. Esse tempo todo, né, já perdeu em todas as... Você vai querer levar isso aí adiante. Sim, tem mais um detalhe. Existe hoje, depois do novo Código de Processo Civil, existe hoje também uma responsabilização das partes por tentativas de procrastinação. Ou seja, quando você tem uma decisão muito líquida, muito certa, unânime, como é o caso dessa aqui, você ficar entrando com procedimentos para atrasar o cumprimento da sentença pode levar a uma penalidade, inclusive de multa, para a CBF, em razão dessa tentativa de alongar o prazo, né? Então, para responder a pergunta do Pedro Paulo, qual seria a atitude, digamos assim, que eu entendo tecnicamente mais efetiva? Insistir no cumprimento de sentença com a persistência junto ao juízo da execução para que agilizasse isso, inclusive penhora, etc. Acompanhar, como eles têm acompanhado de fato, né, os julgamentos dos embargos de declaração e possivelmente procurar a CBF para uma tentativa de acordo, né, amigável. E aí, nessa tentativa de acordo, é possível você transacionar qualquer valor, né? 50% do valor, 70% do valor, 80% do valor, isso, né, isso pode ser feito. Mas se a gente pode tranquilizar os torcedores do Icasa em relação aos fatos desse processo, a tranquilidade vem do fato de que as decisões elas têm sido unânimes e as decisões elas não retiram 1 milímetro da decisão inicial. Ou seja, o Icasa de fato ganhou em todas as instâncias. O valor a gente não sabe, mas dá para imaginar, porque em razão do tempo decorrido, são 14 anos já, né? Não, 10 anos, 11 anos, né? Um dirigente do Icasa esteve recentemente aqui no programa e ele acredita que é algo em torno de 80 milhões de reais hoje com todas as correções. Seria um valor bem considerável. Bastante, né? Para o Icasa que precisa. Agora, lembrando. E para a CBF não é um valor tão alto assim. Lembrando que tem, nesse mesmo processo, já tem algumas partes habilitadas para receber. Porque assim, o que é que acontece? Eu estava até tentando localizar aqui uma entrevista rápida que nos deu o Edinaldo Rodrigues em um dos jogos da Seleção Brasileira, quando nós o indagamos a respeito dessa causa com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol. E o presidente da CBF disse o seguinte, que tinha procurado o Icasa, que tinha tentado acordo, mas achou muito difícil, que o Icasa tinha muitos advogados envolvidos na causa. E que isso teria dificultado o acordo entre CBF e Icasa. Depois, em meio a tantas informações nesses últimos anos, a gente tomou conhecimento que existe a banca que começou lá no início esse processo. Depois o Icasa constituiu outro grupo de advogados, e aí depois parece que tentaram mudar e botar outro de novo, enfim, houve tudo isso. Isso atrapalhou, pode atrapalhar, e é possível o Icasa ter que pagar duas bancas, 2 escritórios de advocacia
num processo como esse? Sim, é possível. É possível? Sim, é possível. Atrapalhar, Delto, Mas eu estou dizendo assim, um dizendo que é dono e outro dizendo, não, o dono sou eu do processo. Pode? Não, isso aí não, porque assim, só paga um ou paga outro? Existe o seguinte, existem duas situações. Dentro do processo, o advogado que conduz o processo até o final é quem vai receber, digamos aí, os honorários de sucumbência, honorários contratuais. Mas no curso do processo, se o ICASA realizou contratação de 2 ou 3 ou 4 ou 5, ele vai ter que pagar esses 2 ou 3 ou 4 ou 5, de acordo com o trabalho que foi realizado. Justo, né? É o justo, né? Ou seja, os advogados começaram lá atrás, aí esses advogados não receberam. Quando sair, o ICASA vai ter que pagá-los, né? Então, esse pessoal, eles vão se habilitando ao processo dentro do cumprimento de sentença, ou seja, lá no cumprimento de sentença, quem está com créditos a receber do ICASA já se habilita, né? Claro. Então, isso vai permitindo ao juiz da execução dizer, olha, o valor é, digamos, 80 milhões, tá, mas tem aqui 1 milhão que é de fulano, 2 milhões que é de cicrano, 3 milhões que é não sei de quem, e assim vai até chegar ao final desse processo, desse procedimento de cumprimento de sentença, o que sobrar é do ICASA. Esperamos que sobre um valor que seja razoável para investimentos, né, no clube. Até porque se houve mudança de escritório de advogados, os primeiros escritórios que pegaram a causa trabalharam corretamente, sim. Tanto é que desde o início que o ICASA está ganhando. Exatamente. Desde o início. E como eu disse, as decisões elas não foram modificadas em nenhum aspecto, né? Então todas as decisões foram ratificadas. Então, eu acredito que acontece muito, quando o processo começa a demorar, a parte autora, né, que tem o direito, ela começa a ficar incomodada com os advogados, porque ele fica naquele negócio. Você liga para o advogado, rapaz, como é que está o processo? Rapaz, estou aguardando isso. E aí você liga toda semana, porque você sofre pressão. E o clube mudou de direção. Pois é, você sofre pressão da torcida, dos cobradores. Teve presidente que foi atrás de advogados, contratou outro advogado, teve outro presidente que contratou outra. Eu digo isso porque fala-se nos bastidores de que tem grupo, escritório com contrato de gaveta esperando. Não duvido. Com contrato de gaveta esperando na hora que o dinheiro aparecer. Não duvido. É possível receber contrato de gaveta é um risco muito alto para um escritório de advocacia assumir. Não acredito que eles tenham feito contrato de gaveta e estejam lá dentro da gaveta. Eu acredito que eles vão pegar esse contrato que estava na gaveta e vão colocar dentro do cumprimento de sentença. Aí sim. Por quê? Porque existe dentro do Aí o ICASA pode ter que pagar 2 escritórios? Pode ter que pagar até mais. Pronto. Justamente isso. Se porventura os contratos forem contratos, né, legais, dentro daquilo que foi feito, os advogados têm como provar que elaboraram peças, né, protocolaram peças, etc., durante aquele período, e aí o valor que ficou definido vai ser colocado lá. Então, assim, agora é o momento da pressão do ICASA junto ao Poder Judiciário, né, no sentido pressão, entre aspas, né, pressão com todas as aspas. Ficar no pé toda hora até exatamente, vai lá, logo tal, isso, pagar logo. Até porque quanto mais o tempo passa, né, mais credor aparece para colocar lá a sua pedrinha lá. O senhor fez, deixa eu atender logo o pessoal que está me procurando aqui, deixa eu ir logo lá na rádio para esclarecer, para me perturbarem mais. Assim, e como os valores foram liquidados lá atrás, é um procedimento de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença relativamente simples, né? Você não tem que pegar as parcelas, mandar para a contadoria do juízo, porque, né, foi tanto disso, tanto. Não, o valor foi esse, pronto. Atualiza e manda ver, né? Muito bem. Obrigado, doutor Fernando, pelos esclarecimentos. Vamos só esperar esse dinheiro chegar, né? Exatamente. Agora, né? Deixo aqui em suas mãos a decisão, a última decisão, que é a decisão do agravo, né? E estou à disposição. A gente já quer agradecer, né, o doutor Fernando Bino, que gentilmente atendeu para tirar a dúvida, porque era o que mais o ouvinte e o torcedor nos pergunta na rua, em relação a esse dinheiro. Se tem previsão, né? Quando? Pois não. Só acompanhando aqui o nosso Instagram, Delcio, que estamos ao vivo, o pessoal perguntando também, além de saber como em que pé está o processo, uma curiosidade do torcedor do ICASA é saber como será utilizado esse montante se o ICASA vier a receber. Aí já não é nessa mesa que o debate. Aí é uma decisão da diretoria do ICASA. E aí cabe ao torcedor também fiscalizar isso, né? Porque na hora que esse dinheiro bater nas portas do ICASA, é importante que haja transparência, né? É verdade. Né? Como vai ser utilizado, mas aí é entre a diretoria, é uma outra etapa, instância, né? Aí já vai ser mais uma temporada. O que a gente quer é que o ICASA traga jogos bons aqui. A justiça, né? E que a gente possa ter espetáculos, né, no Romeirão, que
que é uma praça linda, né? É uma praça maravilhosa. E a gente espera que possa receber eventos, né, grandiosos aí no futuro. Doutor Fernando, um abraço, hein? Muito obrigado. Abraço, Delta, abraço, João. Tô com saudade de você no Jornal Meio Dia. Vamos retornar, né? Um abraço, doutor Fernando. Vamos pro intervalo, né, Marcão? Agradecer o pessoal também, tá no nosso canal no YouTube e na live. A gente vai encerrar a live agora no Instagram. Intervalo comercial, Delton Sá. A gente volta já. Vale FM. Sua mãe sempre te deu o melhor. Agora é a sua vez de retribuir. O Cariri da Sorte preparou uma edição mais que especial pro Dia das Mães. Confira. No quarto sorteio tem uma casa novinha mais um HB20 0km na garagem. É isso mesmo, uma casa mais um HB20 0km pra você surpreender a mulher mais importante de sua vida. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Giro da Sorte. E tudo com dupla chance. São 2 oportunidades de ganhar. Não é todo dia que você tem a chance de mudar a vida da sua mãe com uma casa e um HB20 0km. Compre o seu título com um dos nossos vendedores ou pelo aplicativo. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Mais de 300 mil consultas realizadas. Mais de 100% da cobertura vacinal. Selo ouro no programa Criança Alfabetizada. 49 premiações na OBMEP. Guardas com novos armamentos e capacitações. Restaurante popular com mais de 130 mil refeições servidas. Festejo A e 43ª Semana do Padre Cícero. Entrega do Centro de Artesanato Municipal. Essas são apenas algumas marcas alcançadas nos 100 primeiros dias de gestão. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Fazendo mais e melhor por você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. O Timaço da Vale também tem oferecimento de Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, onde você tem exames médicos ocupacionais, laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP, e um laboratório clínico pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular. A Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, fica na rua Padre Cícero 941. Você pode agendar atendimento no 992220064. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, porque cuidar da saúde e segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Também em nome do vereador, meu amigo Chagas Moura. É paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome. ESC Cursos, inscrições abertas para os concursos da Polícia Militar do Ceará e Polícia Civil do Ceará, ambos com a banca já definida e com o lançamento dos editais em breve. Além desses, o ESC também está com inscrições abertas, visando turmas preparatórias para o Banco do Brasil, INSS, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros do Ceará, Polícia Federal Administrativa. Entre em contato pelo ESC ou com o ESC
pelo WhatsApp 99982-2476. A plataforma é esccursos.com.br, Avenida Padre Cícero 2450, na coordenação do querido Ejaildo Carvalho, o homem do canal Futebol com Café. Café com futebol. Ou futebol com café. Dá certo, tudo futebol misturado. com café? Tá bom demais, homem. O horário é espetacular, Marco Valério, para o cabelo. Tem um amigo meu ali que só quer saber de futebol com cerveja. Com cerveja, É. Não, mas de manhã cedo é bom. Quando você dorme um pouco mais cedo, no outro dia acorda. Tá tudo certo. Café Marco não dá Valério. ressaca, Dá né, Del? nada, homem. Café é bom demais, homem. Se fosse um amigo meu ali, era futebol com ipioca. Paixão pelo futebol brasileiro. Vamos falar do Guarani, Marco? Bora, do Leão do Mercado, mas só se for em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto em todo canto. Tem um Diniz e um Anderson Luiz perto de você. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. No último final de semana, o Guarani continuou com sua tour aqui pela cidade da nossa região e mais de 50 garotos fizeram os testes na peneirada do Rubro Negro Juazeirense na cidade de Mauriti. Número que agradou bastante a diretoria do Rubro Negro e alguns, inclusive, vão vir vestir a camisa do Guarani nos próximos campeonatos. Teve alguns garotos do Sub-17 que impressionaram, o Sub-20, vão passar por uma segunda avaliação aqui mesmo no CT para poder ver se continua de fato na base do Leão do Mercado. O fato é que está agradando bastante essa tour que o Guarani está fazendo pelas nossas cidades e no próximo final de semana o Guarani deve anunciar mais uma cidade para visitar. Vocês já pensaram, Anderson e Delton, se o Guarani tivesse a capacidade de, além de ter esse trabalho de base aqui em Juazeiro, tivesse umas subsedes, como seria interessante, né? Pega o pessoal de Mauriti, Milagres, né? Botar o Guarani no Mauriti. Pro lado de cá, o pessoal de Farias Brito, Lavras, Várzea Alegre, né? Grangeiro, Caririaçu, cidades próximas. É talvez até uma utopia, mas seria bem interessante. Ora, clubes grandes não têm várias subsedes pelo Brasil afora? Por que o Guarani não pode tentar plantar essa sementinha aqui na nossa região? Pega um esportista bom dessa cidade ou dessas cidades, arranja um campo bom, pode até fazer uma parceria com a Secretaria Municipal. O problema né? é que tudo isso requer investimento. Pois é, esse é o problema, esse né, é o Del? problema. Inicialmente você tem que investir, né? Primeiro você tem que plantar, como você disse. Aí precisa ter a semente para plantar. Aí quando o cara se destacar, você trazia para cá. Cultivar e depois colher. Aí pronto. Daqui aí tudo isso tem um custo, né? E aí teria que ter as parcerias com a prefeitura, até mesmo com o governo do estado, já que você estava falando de uma região inteira, então... Mas aí, assim, eu não adianta botar setor público nessa história, que a história seria outra, né? O seu interesse é governo do estado e prefeitura, e não entrariam numa história dessa para revelar jogador e tudo. Fosse um projeto social, de você desenvolver outra coisa, beleza. Aí nível de escolinha, de outras histórias. Mas quando você fala de buscar talentos para o futebol profissional, aí você já não vai ter esse investimento público dentro dessa área. Eu me refiro mesmo de você conseguir parceiros. Parceria do município, liberar espaços, tá entendendo? Enfim, de disponibilizar alguns profissionais, algo nesse sentido, uma parceria que possa atender algumas crianças da rede pública e ser liberado, sei lá, alimentação, coisas desse tipo, né? Mas aí requer também que você faça um investimento, né? Para você chegar. Né? De fato tem todas essas questões, mas por enquanto o Guarani ainda vai continuar com esse trabalho, com essa tour aqui pelas cidades aqui da nossa região. O Guarani deve amanhã confirmar mais uma cidade para fazer esse movimento no próximo domingo e quem sabe conseguir mais atletas. O Guarani já tem alguns atletas de Caririaçu e de Mauriti que vão ser apresentados nas suas equipes de base e aí vai procurar garimpar mais atletas em toda a região do Cariri. Mas é bem interessante, né? Interessante. Sobretudo, leva o nome do Guarani para essas cidades, o que prova que a diretoria do Guarani não está de braços cruzados. É bem interessante, eu acho que o Guarani aproveitar de fato e fazer essas peneiras e buscar os atletas e a partir daí iniciar um intercâmbio, de manter um time aqui fazendo jogos amistosos nessas cidades, promovendo a sua marca, seus patrocinadores, tentando manter vivo o clube é muito interessante. Eu acho que falta essa iniciativa e buscar esse espaço com essas cidades aqui do Cariri.
De fato, o Guarani ainda não confirmou, mas amanhã deve confirmar o nome da próxima cidade que irá visitar. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Eu não sei o nome de lá não, Marco Valério, tu sabe? O número, Delton. Não, quem sabe aqui, ó. Quem sabe... Sei não. Bora, JF. 988-42-9514 é o número. Você não grite nesse microfone. 988-42-9514. Tá certo. Pois aproveite, já que você falou nesse tom, e fale do Motel Imperial. Motel Imperial, que tem pra você uma estrutura maravilhosa para momentos especiais, ao lado de alguém marcante aí na sua vida. Vai lá, vai no Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial. Tem a suíte presidencial que a gente recomenda pra você. Motel Imperial, a direção geral é do nosso querido amigo desportista, primeiro suplente vereador, o André Lemos. Fica lá na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. João Filho, você tem assim alguém marcante na sua vida? Tenho, minha filha. Não, mas além dela, assim. Não, Tirando. já tive, não tenho mais. Não tem mais. Você está... Você Ele quer marcar. Sem comentário. Vamos em frente, Delto Sá. Devolva a bola para Delto Sá. Que ele é o camisa 10 do time. Devolva a bola aí para Delto Sá. É sim. Não, aqui ninguém vê o YouTube por minha causa não, é por causa de João Filho. Não, João Filho é o goleiro. João Filho é o goleiro. Futsal, lá em Jaguaribe. Só vê o canal no YouTube. Anderson é centroavante. Qual é a expectativa do torcedor quando se fala em palpite? João Filho. JF. As perguntas polêmicas desse programa, quem faz? Delton Sá, não é que sexta-feira João Filho acertou a vitória do Cruzeiro, rapaz? Ou infeliz, viu, Delton? Como é que pode, hein? Ele andou conversando com o Gabigol. E Gabigol disse, olha, nós vamos com gosto de gás pra cima dos homens. Aí ele já sabia disso, que ele é amigo de Gabigol, né? Amigo, assim com ele. Jogaram junto pro Jaguaribe. Vamos pra Fortaleza, Marcos? Bora. Chama o homem aí. Não? Por quê? O que foi que houve? Pois tá bom, deixa eu falar em nome de Gilmar Esportes, tudo para você praticar o seu esporte. Pois não, João Filho? Não. Pode chamar. Bora! Kilber de Campos está com a gente aqui no timaço da Vale FM. Kilber, Ferroviário ganhou mais uma, né, Kilber? Um abraço, boa noite. Mais um abraço, JF Deltaço, meu querido Marco Valério. Aliás, parabéns pela entrevista bastante esclarecedora com o doutor Fernando, estava ouvindo aqui. Bom, e falando da capital, o Ferroviário venceu com o gol do garoto Kiwan. É o garoto dos gols bonitos. Tinha um Dodô do Botafogo que só fazia gol bonito. O Ferroviário também tem um, Kiwan. Esse também só faz gol bonito. E quem quiser e tiver curiosidade, dá uma clicada no YouTube, procura o gol do Ferroviário de ontem. Foi um golaço de cobertura. Ferroviário que encaçapou a segunda vitória consecutiva em casa. E domingo que vem será no interior da Paraíba, lá na cidade de Souza, na terra dos dinossauros. Possivelmente Ciel será reavaliado, desfalque ontem. Possivelmente Ciel não fará parte deste jogo lá no interior da Paraíba. O time do Fortaleza se prepara, fez coletivo, está concentrado para o jogo contra o Colo-Colo de Chile. Amanhã não teremos ingressos à venda nas bilheterias. E como já bem disse a Conmebol, numa decisão semana passada, o Fortaleza ganhou aquele jogo no 3-0, placar de jogo, placar do momento quando o jogo foi interrompido era 0-0, o caso foi julgado, apreciado pela Conmebol e o placar ficou 3-0 para o Fortaleza. Aliás, o torcedor do Colo-Colo está proibido de amanhã ingressar ao estádio do Castelão, a não ser que ele fique calado e não vista a camisa do Colo-Colo, porque aí ele compra o ingresso da torcida do Fortaleza e vai ver o jogo do mesmo jeito. O time do Ceará venceu Vitória, o Ceará continua invicto jogando em casa e agora só volta a jogar na próxima semana, só segunda-feira, contra o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro.
O Verdão da Vila ganhou a primeira, ganhou do Retrô, que está envolvido com o Fortaleza na Copa do Brasil. Primeira vitória do Floresta. Vinha de 2 derrotas, depois o empate com a Nápoles e agora ganhou do Verdão da Vila. O Verdão, que venceu o Retrô 1-0, volta a jogar domingo, também na Paraíba, pela Série C contra o Botafogo de João Pessoa. E num jogo doméstico, entre 2 representantes nossos, o Iguatu e o Maracanã, melhor para o Maracanã, gol do centroavante Brazão. Foi 1-0 o Maracanã contra o Iguatu. E um detalhe, né? O Maracanã continua sem perder na 4ª divisão do Campeonato Nacional. São as novidades aqui da capital cearense. Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Kilmer. Obrigado pelas informações. Começou aonde, JF? A bola já rola pela Série A do Campeonato Brasileiro para Bragantino e Mirassol, e começou também pela Série B, uma partida, o Goiás diante do Avaí. Na sexta-feira aqui, todos nós apostamos no Bragantino, não foi? Delton Sá, você que não estava aqui na sexta, Bragantino ou Mirassol? Não, eu falei Mirassol, falei que Mirassol ganha. Ah, foi, JF? Foi. Bragantino e Mirassol? Bragantino. Eu acho que o Mirassol tem uma grande possibilidade de ganhar, Delton. Tem, mas Porque João Filho falou que o Mirassol vai ganhar. Mas eu vou apostar no Bragantino. Tá certo. Mas você sabe por que é que João Filho não quer que o Bragantino ganhe, né? Não. Porque se o Bragantino ganhar hoje por 2 gols de diferença, ele passa a ser o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ligado. Com o mesmo número de pontos do Palmeiras, porém com um saldo de gols melhor. Tô ligado. E hoje também tem Juventude e Galo Mineiro, Delton Sá. Sim, aí eu aposto que vai dar empate. Muito bem. Você é um homem consciente. Podemos ir embora, Delton? Já quem manda. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui, muitas mensagens, muitos comentários, tanto no nosso canal no YouTube como também no nosso Instagram. Obrigado pela participação de todos. E a nossa expectativa, né? A esperança que essa questão do Icasa possa ser resolvida o mais breve possível. Amanhã a gente volta com muito mais, pois não, João Filho? O ex-treinador do Santos, o Pedro Caixinha, que foi demitido, acionou o Santos junto à FIFA para tentar receber a multa devido à quebra de contrato. A situação do Santos já não é das melhores e agora mais um problema para tentar resolver. Demitiu o Caixinha, mas não pagou a multa e o Caixinha quer receber. Palpite do JF para fechar o programa. Quem vai pagar primeiro? A CBF e o Icasa ou o Santos ao Pedro Caixinha? Eu acho que o Santos. Eu tenho certeza que o Santos. Marco Valério, tem uma matéria, olha só. Tá aqui, ó. Eu recebi esse material. CBF fatura 1,5 bilhão em 2000. Dinheiro não é problema para a CBF, não. 80 milhões não é problema. É como se a gente estivesse comprando uma camisa pra gente. Não é problema. Não é problema para a CBF. Não é problema para a CBF. Me pague logo esse dinheiro, pelo amor de Deus. Não é problema para a CBF. Valeu, gente. Até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.